Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, aqui é o Aleph, e nesse vídeo eu vou te passar aqui um tutorial bem interessante, que nós vamos utilizar o Copilot da Microsoft, ferramenta essencial de inteligência artificial, onde nós conseguimos fazer uma série de modificações, uma série de criações baseadas em modelos de inteligência artificial, parecido com o ChatGPT, similar ao ChatGPT, e também nós temos a questão de imagem generativa, ou seja, a criação também de imagens através de prompts. Eu espero muito que você goste, não deixe também de curtir e se inscrever no nosso canal, e vamos lá. Então, primeiramente, para quem utiliza aqui o Windows, no caso o Windows 11, você já tem o Copilot instalado por aqui, só que ele vem na versão free. E nós temos Copilot, né? Vou fazer uma busca aqui do Copilot, a gente pode selecionar o primeiro site. Então, para começar a utilizar, nós temos, por exemplo, aqui no nosso Copilot, se você tem a recentes, aqui ele tem um projeto sem título. No caso que eu não comecei realmente a digitar, mas ele vai aparecer recentes aqui, qualquer busca que você fizer vai aparecer por aqui. E nós temos, por exemplo, aqui em Fitness Trainer, você tem como fazer um treino específico para a questão de exercício físico, o Cook Assistant também de receita, Vacation Planner para você se organizar, a parte de produtividade, o Designer, que é a geração de imagens por IA, e o Copilot, onde nós podemos inserir textos aqui, tem um retorno também de determinado tipo de geração de prompts. Então, assim, no caso, nós temos aqui o estilo da conversa, que ele pode ser mais criativo, balanceado ou um pouco mais preciso, tudo depende de como que você quer. Eu vou deixar aqui mais criativo. Vou digitar aqui me fale sobre IA. No caso, eu vou fazer uma pergunta bem simples, marcado aqui em cima do Copilot, no GPT. Então, aqui ele começa a realizar essa questão que eu achei muito parecido, na verdade, com o antigo Bard que nós tínhamos do Google, que é atualmente o Gemini. E ele é muito parecido, na verdade você consegue fazer resumo, você consegue fazer qualquer outra coisa aí, como a gente já viu no ChatGPT, eu consigo fazer isso daqui. Então o que ele já faz, né, aquele famoso marketing, a gente falou em IA, ele já mencionou aí sobre a Microsoft. Então nós temos o Microsoft Copilot. Então nós temos tudo isso daqui baseado, só que assim, o interessante é que além de ele fazer esse resumo, ele cita referências, isso daqui é muito interessante. Porque ele pegou aqui do Alura, pegou do Microsoft, pegou do ChatGPT mesmo, o Canaltech e da IBM. Então, qualquer texto que eu fizer aqui, ele vai pegar um pouco de cada, ele vai analisar o algoritmo, vai fazer um resumo, só que assim, ele não vai ser uma cópia desses sites, é claro. Ele vai ter uma variação aí desse contexto. Assim, a gente já fez esse nosso teste. Por exemplo, nós temos aqui quais os desafios éticos da IA, como a IA está sendo usada na medicina, eu posso clicar, ele consegue fazer isso. Se você quiser exportar, ele tem como exportar, tem como compartilhar também, por aqui, por e-mail, consigo fazer qualquer coisa, uma note, tem alguns sites, e além disso tem como copiar, você tem como curtir. Quando você vai em curtir, ele começa a adaptar para gerar respostas similares a que ele fez, você começa, de certa forma, treinar a inteligência artificial para te dar respostas mais precisas. Então aqui, eu fiz essa nova pergunta que estava localizada por aqui, ele já começou a fazer uma lista, a gente já tem aqui o Saiba Mais também, da onde que ele gerou, através desse nosso prompt, e tem muita coisa aqui interessante. Só que uma coisa que é legal, que eu acho interessante, que eu até mesmo ocupo, é a parte do designer. No designer, a gente consegue gerar diversos tipos de imagens aqui, por exemplo, pelos prompts. Você percebe que aqui, ó, selecione para tentar. O que foi o prompt dessa imagem? Imagem espacial, um astronauta esquiando na Lua com a Terra em segundo plano. Então, por exemplo, se eu fosse aqui e copiasse, vou aqui em copiar, ele começou a responder, ele vai gerar novamente a imagem, no caso ele gera 4 imagens aí pra gente. Eu simplesmente cliquei para a gente ter acesso a esse prompt, poderia digitar manualmente, mas é interessante. Ele fica essa ampulheta, mas ele fica um tempo aí rodando, que ele fica fazendo os processos, que ele gerou a mesma imagem, que a gente já viu, só que, por exemplo, eu achei interessante essa, posso clicar e tem como utilizar. Só que uma imagem não tão grande, normalmente ela vem em formato quadrado, mas nada que a gente não possa editar futuramente. Tem como baixar, eu baixei, vou aqui em abrir arquivo, e nós temos essa imagem acontecendo pra gente. E ela é uma qualidade bem boa, tem como você ampliar ainda, e você consegue perceber que fica muito interessante. Se eu, por exemplo, colasse aqui Ctrl V, eu vou deixar aqui com o Sol em segundo plano, por exemplo. Agora eu modifiquei esse nosso prompt. Vamos ver aqui como que ele vai se comportar. Nosso processo de geração de imagem é muito legal. Aqui tem como você ler em voz alta também, ele te dá mais a parte de acessibilidade mesmo. E aqui ele vai começar a gerar esse nosso prompt. Aqui tem mais uma questão interessante. Olha só como que funciona. Em alguns momentos ele vai causar isso, mas ele vai pegar, por exemplo,
Isso daqui, ó, vai ficar muito interessante. Como se fosse um local que tivesse um local de pesquisa mesmo na Lua, o Sol aparecendo, mais luz acontecendo e o astronauta esquiando. Muito interessante. Então, na parte aqui de designer, que é uma parte que chama muito atenção, você tem prompts aí que você pode pegar detalhes e fazer uma série de modificações utilizando ele. Nós temos aqui Vacation Planner, por exemplo, caminho pela Grande Muralha, eu posso começar a fazer isso daqui, por exemplo, uma característica aqui que ele deu um incentivo para a gente fazer essa pesquisa. Uma experiência única e acessível, são as dicas essenciais, escolha a ação certa, planeje com antecedência. Então, ele te dá um roteiro aqui muito interessante, como eu mencionei, produtividade ou viagem. Nós temos aqui o Cooking Assistant, também melhores combinações de especiarias. Fitness Trainer também tem como você selecionar um treino específico para você começar a fazer tudo isso. O Copilot ele é bem interessante, tem a versão free, algumas limitações de criação, também de geração, mas você tem alguns planos também que eles são inseridos aí, no caso do Microsoft 365. Quando você tem esse processo de inserir, você tem a opção de integrar o Copilot com Excel, com Word e fazer diversos tipos de características aí. Então, no caso, ele entra como suplementos do Excel ou do Word, você consegue fazer toda essa variação e são questões bem específicas que é uma utilização muito boa. O Copilot ainda está em desenvolvimento, porém ele já está bem avançado. Tem muito mais novidades por aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mencionei, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!